Oi, meninas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu posso revezar com vocês aí? Por quê? Não. Tem quanto aí? É? Dá pra colocar mais aí? Me ajuda aí? Não vai ficar muito pesado não pra senhora? Não, vamos tentar, né? Coloque, me ajuda. A gente vai tentar, tá bom? Vamos tentar, né? Obrigada, garota.